Supremo Tribunal Federal começa a decidir o rito do processo de impeachment nesta quarta-feira. Há uma semana, o ministro Edson Fachin suspendeu a tumultuada votação secreta para a escolha dos integrantes da Comissão Especial da Câmara em resposta a uma ação do PCdoB. E agora, a Corte analisa o que foi feito até agora, até o momento, e provavelmente vai determinar os próximos passos do processo. Conversa comigo o professor da Faculdade de Direito da UFMG, constitucionalista, José Luiz Quadros. Bem-vindo, José Luiz. Muito obrigado, prazer estar aqui de volta. Prazer todo nosso. José Luiz, quais são os pontos centrais dessa discussão no STF nesse julgamento que começa nessa quarta? Pois é, a questão central é a discussão da recepção de uma lei, que é de 1950, né, sobre o processo de impeachment. E aí eu acho que tem determinadas questões que a gente precisa abordar. Em primeiro lugar, que o impeachment no sistema presidencialista é algo absolutamente excepcional. É raro. A gente pegar a invenção do sistema presidencial, foi uma invenção norte-americana, e a gente tem pouquíssimos casos, depois os estados latino-americanos foram adotando também o sistema presidencial. Então, no sistema parlamentar, é possível a maioria do parlamento afastar o primeiro-ministro. No sistema presidencial, não. Não é assim. Você tem que caracterizar um crime de responsabilidade, há um julgamento. Então, isso é absolutamente excepcional. E no Brasil, a gente vem seguindo essa tradição presidencial desde 1891, desde a Constituição de 1891, e é uma lei federal de 1950, e o que está sendo discutido agora é qual é o procedimento, ou seja, como que deve se comportar o Congresso para deliberar sobre essa denúncia, sobre crimes de responsabilidade, qual o papel da Câmara, qual o papel do Senado nessa deliberação. Né? Agora, essa lei está sendo questionada. E a aplicabilidade dela em relação, por exemplo, ao episódio Collor, ao afastamento do Collor, foi uma, e neste momento em que acontece o julgamento, ela está sendo questionada. Sim, não é sim. isso? O que está acontecendo? Pois é, olha, direito não é uma coisa, tem uma frase antiga, né? Dura lex, sed lex, isso é uma bobagem, né? Porque direito é interpretação. A lei, ela muda de acordo com a história, com o contexto. A gente pode falar, por exemplo, Estados Unidos. Tem a Constituição dos Estados Unidos de 1787, a mesma até hoje. Claro que não. Ela é interpretada, reinterpretada, muda o contexto, muda a forma de ver o mundo, a lei, a justiça, muda a interpretação da Constituição. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma discussão sobre qual deve ser a interpretação correta da nossa Constituição e em que medida essa lei, que é anterior à Constituição, a lei de 1950, então ela é anterior à Constituição de 67, 69, que foram da época da ditadura, ilegítimas, etc., e anterior à Constituição de 88. Então a gente tem que saber, olha, essa lei, ela é recepcionada porque quando é promulgada uma Constituição, todas as leis são revogadas. E aí você começa do zero. E aí então, o judiciário, no dia a dia, o executivo, o legislativo e principalmente o judiciário vão verificar em que medida que as leis que existiam antes da nova Constituição podem ser recebidas no novo ordenamento. E se recebidas, como que elas devem ser interpretadas no novo ordenamento jurídico. É isso que o Supremo está fazendo agora. Agora, que implicações, então, essa discussão pode ter para o processo do impeachment? Pois é, olha, primeira questão fundamental, ali estão sendo discutidos detalhes importantes, né, sobre o processo. Agora, a gente está falando de um impeachment que não há nenhuma acusação formal contra a presidenta da República. A gente vê vários deputados, senadores, um monte de pessoas envolvidas em processos de corrupção, com denúncias do Ministério Público Federal, né, com apurações da Polícia Federal, e contra a presidenta não tem nada. Então isso chega a ser, eu acho que a gente está vivendo uma situação surreal, do ponto de vista surreal para a arte, né? É aquela coisa assim que não tem menor fundamento na realidade. Você disse que o direito, né, tem uma capacidade, assim, há uma capacidade em relação à legislação de interpretar. A questão do crime de responsabilidade, que consta da Constituição e que é invocado pelo pedido de impeachment do Reale Júnior, da Hélio Bicudo,
ele cita crime de responsabilidade em relação ao que foi... eles estão inventando pedaladas fiscais. As tais das pedaladas fiscais. Nome inventado. Que foi, enfim, analisado pelo Tribunal de Contas da União. Essa é uma discussão que acaba que, apesar de que jurídica, com um feitio jurídico, acaba sendo, de fato, uma discussão política. Sim, claro. E não vai interessar, se o Congresso realmente quiser caçar a presidente, não vai interessar se vale ou não? Como é que é isso? Excelente pergunta. Olha, e aí, para responder se é essa crime pergunta... ou não, a pergunta é essa. Para responder essa pergunta, pelo menos uma hora. A pergunta foi meio comprida também. Mas eu vou tentar resumir aqui. Olha, nós vivemos uma época onde as democracias emergentes na América Latina, e não vamos falar, olha, a democracia é uma coisa nova, essa democracia representativa, constitucional, ela vem principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial. Até 1914 existiam só 4 países no mundo que tinham democracia com voto aberto, etc., que era a Austrália, Nova Zelândia, Finlândia e Noruega. Fora disso, não tinha mais nenhum outro. Então, a democracia, nós estamos falando de algo novo. Então, não é só o Brasil. O Brasil não está acostumado com democracia, etc. Isso é mentira. Bobagem, bobagem. A democracia é algo novo. E o Brasil começa a engatinhar nisso a partir de 1946. De 46 a 64, aí vem o golpe, depois a gente retoma esse processo em 1988. Então, a gente tem que imaginar isso. Olha, como que a gente está... nós temos uma cultura que é uma cultura de ruptura, né, de insatisfação com os resultados democráticos. E a gente está vivendo muito isso. A gente tem uma oposição que não está satisfeita com o resultado das eleições, com mais de 50 milhões de pessoas se manifestaram nas ruas a favor desse governo, e que aí vem tentando implodir isso de várias maneiras, de várias formas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento muito sério da gente discutir a nossa república, a nossa Constituição, a nossa democracia. E evoluir, avançar na nossa democracia constitucional. Então, olha, a gente vamos pegar exemplos recentes, né? Honduras, recentemente. Nós não temos mais um ambiente para militares nas ruas, tanques de guerra e etc. O mundo não aceita mais isso. Mas, ao mesmo tempo, essa insatisfação de conservadores, de pessoas que não querem perder privilégios, eles não vão aceitar isso. Então, eles vão criar uma nova forma de romper com a ordem jurídica, com a ordem constitucional. Honduras sequestraram lá o presidente, o Zelaya, e aí, pouco depois, convocaram uma eleição, foi eleito um novo presidente, e aí foi tudo esquecido. Paraguai. Foi impeachment, um golpe institucional. O impeachment feito em um dia. Ridículo, absurdo, mas depois fizeram eleições e escolheram um cara conservador que deu prosseguimento ao mesmo de sempre. Obviamente que no Brasil a coisa não vai ser feita de forma tão precária, tão ridícula. Nós somos um país central, nós somos uma potência mundial. Então tem todo... Para você está em curso um golpe. Em curso em golpe. É claramente um golpe. É claramente um golpe. É ridícula a situação. Eu acho que as pessoas, né, se o telespectador, ele parar de pensar um pouco com a emoção, é óbvio que a gente fica revoltado com a corrupção, com tudo. Ninguém concorda com a corrupção, mas, gente, contra a Dilma não há nada. Ninguém fala nada contra a Dilma. Você tem um monte de coisa, um monte de deputados, esses deputados todos que estão aí querendo condenar a Dilma, respondendo processo criminal, com um monte de provas, um monte de coisa. É surreal, está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. É golpe, é golpe. E aí, essa questão que está sendo discutida hoje no Supremo Tribunal Federal faz todo sentido, porque entre elas é saber o quê? Se a Câmara, vamos supor que a Câmara, como um juízo de admissibilidade dessa denúncia, vai dizer, olha, a presidenta deve ser julgada, tem que seguir. E aí vai para o Senado. Uma das questões centrais que está sendo discutida hoje é, o Senado pode, inicialmente, recusar essa decisão da Câmara, ou ele obrigatoriamente tem que instaurar o processo, afastar a presidenta, porque só o Senado pode afasta a presidenta e estabelece o processo onde, então, o Senado vai ser dirigido nesse processo de impeachment pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, só para clarear aqui, essa tese é a tese que já foi manifesta,
até o momento que nós estamos Sim, conversando aqui, e o julgamento está ocorrendo, já foi uma tese manifesta pelo Luiz Fachin, no voto que ele distribuiu para os seus pares, para os ministros, não é? Mas essa é uma tese que contraria um primeiro entendimento e contraria a forma como foi feita no tempo do Collor. Sim. Pois é, e aí a gente tem que pensar... Eu só queria que você explicitasse a diferença. Isso, vou explicar aqui a diferença. Primeiro é o contexto histórico. Collor é uma coisa, Dilma é outra coisa, são contextos históricos completamente diferentes, são ambientes globais completamente diferentes. E vamos tratar desse caso, não dá para comparar o incomparável. Né? Collor, momento de redemocratização, Prona, que era um partido que não tinha ninguém, né? É um cara que começa com um governo que rompe com um monte de coisas, etc. Então, vamos pensar, e mesmo que, se na época do Collor tenham sido cometidos equívocos, não significa que os mesmos equívocos tenham que ser repetidos. Então, acho que a primeira coisa é afastar essa comparação, que não é positiva, são contextos distintos e mais. Mas na época do Collor foi feito isso. Tá, mas se você errou ali, não precisa errar de novo. A gente tem que aprender com erro. Bom, mas aqui, então, um segundo momento qual é? A pergunta qual é? Se o Senado, se a Câmara... Veja bem, a gente está aqui tratando do político e do jurídico juntos. A gente tem algo que é absolutamente excepcional. No sistema presidencialista, o impeachment é algo absolutamente excepcional. A ideia do impeachment vem da monarquia absolutista. Óbvio que no nosso programa, com pouco tempo, não dá para a gente resgatar isso e tudo. Como é que criou o presidencialismo, os Estados Unidos que criou, que vem do... Vai ficar para uma outra conversa. Isso. Aí a gente vai começar a dar aula de... Mas assim, na época da monarquia, a única maneira do rei ser afastado era por traição. Essa é a ideia do impeachment. Isso que os norte-americanos trazem dos ingleses. A Inglaterra é uma monarquia e os Estados Unidos, com a independência, uma república. Claro, nós vamos ter um rei por tempo certo, escolhido pelo povo, de 4 em 4 anos, que é o presidente da república. Mas que pode ser retirado pelo mesmo motivo. Que pode ser retirado se ele trair. Então é algo absolutamente excepcional. É diferente do parlamentarismo, onde a maioria, e essa é a regra do jogo do parlamentarismo, a maioria não quer mais o primeiro-ministro, tira e escolhe outro. Essa é a regra do jogo. Agora, falando de coisas mais prosaicas, que é a ação do PCdoB, que está lá, a ação ela questiona o voto secreto que ocorreu para a escolha da comissão especial e questiona também aquela chapa que foi criada, que era uma chapa extraoficial, que reunia, na sua grande maioria, era toda configurada com oposição à presidente Dilma, em contraponto à chapa oficial, que era aquela chapa que foi constituída pela indicação das lideranças, que é o processo normal, não é? As lideranças indicam para a composição. Isso. E então está sendo isso questionado e segundo o noticiário, neste momento, o ministro ainda não se manifestou, mas, segundo o noticiário, ele vai manter a votação secreta e vai manter a validade daquela comissão da escolha, daquela constituição da comissão. Qual que é a sua impressão desse eu acho estranho. Dessa escolha? Olha, primeiro, o ministro Fachin, eu acho que é o melhor ministro que nós temos. Respeito muito, conheço. O Fachin é um cara sério, estudioso. Então, eu acho que a manifestação dele é uma manifestação séria. Agora, é uma interpretação que ele dá à lei. Eu acho muito complicado, e aí eu acho que compartilhar com o telespectador, de a gente pensar junto. Como que a gente escolhe pessoas para nos representarem e essas pessoas vão decidir de forma escondida da gente? Não tem. Eu acho que não tem fundamento jurídico para o voto secreto no parlamento. Os parlamentares recebem um mandato. O mandato significa o quê? Eu vou agir em nome de quem votou em mim. Eu estou agindo em nome dessas vontades, não da minha vontade. Essa é a ideia do mandato. Então não tem sentido voto secreto. Não tem sentido. Eu acho que questões de Estado, talvez em caso de guerra, etc., é uma outra questão. Mas aí dá a polêmica. Então eu acho que voto secreto é insustentável. Agora, de qualquer maneira, mesmo que o Fachin, segundo o que tenha já a mídia
apresentado, e vamos ouvir o argumento do Fachin, como eu disse, é um cara que eu respeito demais. Pode até ser que ele me convença, porque eu respeito muito o Fachin, é um cara muito bom, é o melhor no STF hoje, sem dúvida nenhuma. Apesar de tudo isso, o que vai ser colocado agora em discussão, e a gente tem que ouvir também o pronunciamento do Fachin e do STF sobre isso, é se o Senado recebe vamos supor que a Câmara aprove a denúncia por 2/3. Pouco provável, porque aí a mensagem das ruas também, mas vamos ver. A Câmara aceitou. 2/3 dos deputados aceitam a denúncia e encaminham para o Senado. Isso é uma outra questão fundamental que vai ser discutida. O Senado deve aceitar isso pacificamente? Ou seja, o Senado, então... Automaticamente, que está sendo questionado. Automaticamente? Essa questão de ser automático. Isso é muito importante. O Senado vai aceitar, então, o papel do Senado é simplesmente aceitar a denúncia da Câmara e julgar a presidenta e aí, então, automaticamente afastar, ou então verificar, e aí essa questão que o Dalmo Dallari se pronunciou recentemente sobre isso, verificar se há as condições da ação. Olha, no processo civil, nas ações, né, no direito constitucional, no processo constitucional, no processo civil, no processo penal, tem algo que é constante, que é comum. O que é? Se há uma ação proposta sem condições, se há uma denúncia sem fundamentos, o juiz ele pode extinguir a ação sem julgamento do mérito. Ou seja, a primeira coisa que o juiz tem que fazer, isso está no nosso processo há muito tempo, isso não é novo não, isso é antigo. O juiz vai chegar, recebe, olha, alguém está acusando alguém de crime. Porque a gente pode acusar. Imagina a bagunça que seria. Eu não gosto de fulano, eu acuso fulano, proponho uma ação e ele vai responder o processo. Justamente para evitar isso, o juiz, quando pega a ação, ele vai falar, olha, tem as condições, tem provas mínimas, tem indícios, tem um mínimo aqui. Se não tiver esse mínimo, ele extingue o processo sem o julgamento do mérito. A questão é essa. O Senado pode extinguir esse processo sem o julgamento do mérito, porque não tem as condições reais dessa ação, e que não tem, que nós todos sabemos que não tem. E essa é a questão. O que vai ser discutido, isso talvez seja a questão central que está sendo discutido hoje no STF. Pois é, mas essa é uma perspectiva jurídica. Sim, sim. Né? O Congresso é uma casa política. Sim. Dependendo das circunstâncias, tudo isso pode ser ignorado. Na sua opinião? Pois é, mas aí, gente, isso é sensacional, isso é muito interessante. Isso também dá pano para manga. Mas aí que nós estamos falando, nós estamos no Estado de Direito, com uma Constituição vigente, porque tem essa discussão da política para além da Constituição, revolução, etc. Nós não estamos vivendo isso, né? Não estamos vivendo isso. Então, olha, quem vai dizer o direito é o Judiciário e, em última instância, é o Supremo. Então, a política está aqui, mas a política ela tem que ser feita nos limites que a própria política estabeleceu. Ou seja, a política cria o direito em primeira instância. Quem é que cria o direito? São os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles criam o direito, aprovam os códigos, etc. Depois de aprovados os códigos, as leis estaduais, municipais, federais, a Constituição Federal, depois da que a política cria o direito, a própria política se subordina ao direito. Essa é a questão. Então, o Estado de Direito ele é segurança por causa disso. Porque a política é paixão, a política é transformação, a política é linda, eu adoro a política. Agora, o que vai segurar essa política e mesmo não impedir que a política se transforme em autoritarismo, absolutismo, violência, né? Essas paixões da política é o direito. Então, a política cria o direito e o direito limita a política. Como nós estamos no Estado de Direito, esses políticos, a política tem que observar o direito. Se não observar, a gente tem duas consequências. Ou é a revolução, que não é o caso, porque a revolução é democrática, radical, é o povo nas ruas, não tem nada disso. Né? Ou então é golpe. E é o que a gente está falando. O que esses caras estão fazendo é golpe. Não respeitar as regras que eles mesmos estabeleceram, que a política estabeleceu. Teve um episódio nesses últimos dias, recente, que com o que você está dizendo, me lembrou antes que o Renan Calheiros se manifestasse sobre essa posição, essa questão do não ser automática a decisão, que o Senado toma a própria decisão, independentemente do que ocorria, né? do processo ter sido aceito, né? Pelo plenário da Câmara.
Renan Calheiros se manifestou depois de um encontro com o ministro Lewandowski. Uhum. Será que está embutido aí? Aí eu vou querer, nós estamos encerrando o programa, eu queria que você fizesse um exercíciozinho assim, em relação àquele corpo de ministros que está lá e da compreensão deles sobre esse jogo político e até mesmo do eventual envolvimento deles, né, nesse jogo político. Não o envolvimento de uma forma negativa, mas sim, institucional mesmo. Claro. Olha, isso é muito interessante. Nós somos seres humanos, né? Então, se imagina eu, você, se a gente tivesse o Supremo, a gente tem simpatias, a gente tem antipatias. Então, obviamente, a gente tem um dever funcional, né, de sermos racionais, de pensarmos segundo o direito, de fundamentarmos. E daí que o Estado de Direito fala, justamente para evitar essas paixões que nós temos, que todos têm, todos, claro. Os ministros supremos são pessoas, embora alguns não queiram parecer, né? Eles são pessoas, né? E tem paixões, tem amores, tem ódios, etc. Então, qual que o que o Estado de Direito se precavém? Ele fala, olha, você com suas paixões, etc., você tem que fundamentar, você tem que dizer racionalmente o porquê da sua decisão. É isso que a gente tem que ter e é isso que a gente tem que preservar. Nós estamos num momento do Brasil onde as pessoas não estão raciocinando, onde as pessoas não são racionais, onde as pessoas xingam, agridem e não sabem por que estão xingando ou agredindo. Elas não aceitam argumentos, respondem a argumentos com agressão. Então isso não tem nada a ver com democracia, isso não tem nada a ver com honestidade, isso não tem nada a ver com nada. Isso é fascismo. Então, a ideia do Estado de Direito qual é? No Executivo, quando o governador, o presidente, o prefeito, o secretário, ele pratica um ato, ele justifica o ato, que é a racionalidade. Olha, eu tenho minhas paixões, eu gosto de fulano, não gosto de fulano, mas esse meu ato, ele tem que ser imparcial. Quando um deputado, um senador, um deputado estadual, um vereador, ele decide, faz um projeto de lei, tem que justificar. Ele fala, olha, eu estou aprovando esse projeto de lei por causa disso. Embora eu goste de fulano, ciclano, a lei não pode proteger alguém. Então, aí é o nosso refúgio, a nossa segurança, no mínimo de racionalidade, compreendendo que todos nós somos passionais, que todos nós temos nossas preferências, nossas ideologias, mas temos que ter um fundamento racional. Então, é isso que os juízes, os ministros supremos têm que fazer, eles têm que fundamentar. É lógico que eles têm paixões, têm preferências, mas nós temos que ver qual que é a fundamentação racional. E é isso que está muito difícil no nosso país ultimamente. Vamos torcer para que seja o melhor possível. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença no Mundo Político. Eu que agradeço. Conversei com o professor José Luiz Quadros, da Faculdade de Direito da UFMG, da PUC Minas, doutor em Direito Constitucional. Nós conversamos aqui sobre o pedido de impeachment, uma ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal e que vai discutir o rito que esse processo de impeachment deve ter no Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.